Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai resolver mais um desafio do HackerRank da linguagem Python. Dessa vez eu não irei traduzir e nem também irei usar o fluxograma, porque é um desafio um tanto quanto mais simples e ele quer mostrar quais são os métodos disponíveis no list. Então vamos lá, vou tentar traduzir aqui de forma simultânea e a gente vai resolvendo junto. Considere a lista, list, e ela é inicializada vazia. Você pode performar os seguintes comandos: insert IE, que no caso seria inserir o inteiro E na posição I, print, que seria imprimir a lista, remove E, ele vai pegar a sua lista e vai remover a primeira ocorrência onde ele encontrar o inteiro E, append E seria inserir esse inteiro E no final da sua lista, sort seria ordenar de forma crescente, ordenar na verdade, né? Mas por padrão esse comando ele ordena de forma crescente. Pop seria remover o último item da lista, e o reverse seria você pegar o último índice, colocar como primeiro, o penúltimo como segundo, e assim sucessivamente. Então ele dá aqui um exemplo, pegar esse exemplo aqui, ó. Primeiro ele fala que vão ser 12 comandos, então vamos lá. Insert 0, insert 5 na posição 0, insert 10 na posição 1, insert 6 na posição 0, print. Aí ele vai aparecer lá, 6, 5, 10. Perfeito. Remove 6, então ele tira, capa o 6, append 9, append 1, então fica 5, 10, 9, 1. Aí ele pede para sort, que seria colocar em ordem crescente, 1, 5, 9, 10. Aí ele printa, pop, que é capar o último item, e reverse. Então ele capa o 10 e pede para reverter, então fica 9, 5, 1. Então é basicamente isso. Ele quer que você faça um programa onde você vai dando comandos e esses comandos são executados dentro do código. Basicamente, essa é a questão. Agora a gente vai para o desafio, vou colocar aqui em tela cheia, e a gente vai começar a nossa lógica. Então, o que a gente precisa primeiramente? A gente precisa de uma lista vazia, correto? Eu vou dar o nome de myList e vou inicializar ela de forma vazia. E for i no range n, no range n, a gente vai ter alguns if statement que no caso eles vão perguntar qual que foi o comando e vai fazer o comando solicitado, né? Só que a gente tem um detalhe aqui muito importante. A gente insere o dado dessa forma: o comando espaço o que o comando precisa. Alguns comandos eles têm dois parâmetros, que no caso do insert você tem o parâmetro de posição e o parâmetro de qual item que vai ser inserido de fato. Agora, por exemplo, o remove ele só tem um parâmetro que é para remover a primeira ocorrência deste atributo, deste inteiro que você está colocando. E também tem comandos que não têm atributo nenhum. Por exemplo, sort, ele não tem, nesse caso, ele não vai ter nenhum atributo. Então, a gente tem que achar uma forma de generalizar e separar o comando dos atributos. Então, como é que a gente faz? A gente dá um command, vírgula, atributo input, ponto, split. Assim, o que vai acontecer? O que esse split faz? Ele divide o que a gente está pedindo com alguma lógica, né? Com alguma lógica. Quando você não passa nenhum parâmetro nesse método split, o que acontece é que ele separa por espaços. E é justamente o que a gente tem aqui neste exemplo de desafio. Ele passa os comandos separados por espaço. Mas se fosse vírgula, por exemplo, você poderia ler o que a função está solicitando e você consegue, enfim, manipular ela de uma forma mais assertiva. Outra coisa também que é interessante de verificar é que ele retorna uma lista. Então, a gente vai ter um comando e vai ter uma lista de atributos. Agora, vamos começar a escrever os if statement. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já deixar meio pronto aqui e vou copiar a quantidade de comandos possíveis, 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos
vendo quais são os comandos possíveis. Insert, então vamos lá. Pode ser insert, pode ser print, pode ser remove, pode ser append, pode ser sort, pode ser pop, pode ser reverse. Então, insert. O que é feito nesse comando insert? Você vai pegar o mylist e usar o método insert, certo? Só que o insert ele precisa de dois parâmetros, index e object. O index ele é passado aonde? Como o primeiro atributo da lista. Então você vai pegar esses atributos, né? Atributo lista, e acessar o índice 0, que é o primeiro. E o objeto que você quer passar está no índice 1, que seria o segundo atributo da lista de inserção, não da lista que você está manipulando. Então vamos lá. Segundo aqui, print. Então a gente tem o print mylist. Perfeito, aqui facilzinho. Vamos ter também mylist remove. E o que vai remover? O value. E é só passado um value, então atributo 0. Show de bola. Agora nós temos o append. Então vai ser mylist.append. E ele também só é necessário um atributo. Então ele fica assim. E a gente vai indo, né, pessoal? Aí, completando aqui com os métodos do mylist. Então temos o método pop, método sort, método reverse. Sendo esses três últimos, ele não requer nenhum parâmetro. Nessa ocasião, né? Por exemplo, a gente poderia dar um sort decrescente, né? Se a gente vê aqui na documentação, às vezes ela requer outros parâmetros, mas sem parâmetro nenhum ele já faz o que o exercício quer. Então, aparentemente, está tudo ok. Quando o usuário digitar print, vai printar. Quando o usuário colocar insert, vai inserir. Vamos dar um run code para ver o que acontece. E eu estou forçando um erro para vocês verem o que está acontecendo. Aqui, quando eu estou pedindo para inserir o atributo 0, o atributo 1, ele está falando que uma string ele não pode ser interpretado como um integer. Então, o que pode estar acontecendo? Na inserção, ainda que a gente estivesse colocando um inteiro, ele está entendendo como string. Então, a gente poderia tratar essa lista de atributos, né? Ou pode tratar diretamente aqui na inserção, né? Então, a gente pode fazer um int e cobrir o atributo. Assim, a gente está fazendo com que a gente está forçando a transformação de string para inteiro. Vamos fazer isso em todos os lugares que está utilizando esses atributos como inserção e vamos ver se já resolve. Vamos verificar. Perfeitamente. Agora vamos testar e ver se está rodando. Perfeito. Para esse caso deu certo. Vamos submeter o código. E sim, funcionou. Eu vou tentar deixar aí nos comentários uma maneira um pouco mais otimizada, um pouco mais, vamos dizer assim, de alto nível, para resolver esse exercício de uma forma mais genérica, sem precisar ficar fazendo um monte de if state. E aí vocês me digam o que vocês acharam, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, deixe nos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!